e na volta quase o Ceará faz o gol de empate. E nessa saída falsa do Rossi, que o Breler já lembrou bem, o Pedro Raul, pouco aproveitado no Corinthians, assim como o Everaldo no Fluminense, está ressurgindo como centroavante que é, e botando a bola para dentro, que é o que ele sabe fazer bem. O Pedro Raul já tem 7 gols no Campeonato Brasileiro. O Arrascaeta tem 10 gols também. É um momento muito artilheiro do Arrascaeta. Daqui a pouco vamos falar mais sobre ele. Ô, Nath, qual o principal erro deste Flamengo neste empate contra o Ceará? Com o Ceará? É tentar entender o repertório adversário. Porque o Ceará, no primeiro tempo, marca com as linhas no seu campo de defesa, né? Posiciona o seu time no seu campo de defesa e dá ao Flamengo a oportunidade ali de, muitas vezes, até atrair essa primeira linha para conseguir encontrar espaço e trocar passes rápido. O primeiro tempo do Flamengo foi bom, não foi ruim. É aquilo que a gente vem falando, é muita produção e pouca efetividade. E aí você tem que trabalhar isso, você tem que trabalhar com seus atacantes, você tem hoje um repertório maior de peças para você mexer. E aí no segundo tempo o Ceará sobe, vai fazer pressão na saída de bola, assim como o Galo fez. E isso mostrou muito eficiente, o Flamengo tem tido dificuldades. Acho que falta entender um pouco mais o jogo, Felipe, da dinâmica que oferece os adversários. Quando você tem pressão em linha alta, o que você vai ter de repertório para te oferecer? Ele coloca o Saul, que é um cara de um controle e de uma distribuição de jogo e uma visão de jogo muito interessante ali pelo lado direito. Ele sai do lado direito para dentro, né? Mas é isso, assim, ele encontrar nas peças que ele leva para a disposição do jogo, entender o que o adversário muda ao longo da partida e não necessariamente só mudança de peças, mas você reestruturar taticamente o time. O Flamengo ele encontra muita dificuldade com times em zona baixa de marcação, mas também encontra dificuldade nessa pressão em linha alta que os times adversários fazem. Ele vai ter que encontrar um equilíbrio disso. E vai ser sempre assim, mais ou menos, com o Flamengo. O adversário sabe quem é o Flamengo, é um time mais forte contra a maioria, contra todos os times do Brasil. E vai ser mesmo assim que e era natural os outros que o time times vão sentisse defender, fisicamente também, né? Teve também, um confronto tem. dificílimo com isso uma também. vitória, né, Márcio? Fora contra o Cruzeiro, né? Sim. Vem de vitória. 2-1, 2 gols do Galeano. Então, assim, vinha com moral também. Não era um jogo simples para o Flamengo também, né? O que o Felipe Luiz não conseguiu ver do jogo do Ceará, o Ceará conseguiu ver do jogo do Felipe Luiz? Foi isso que você imaginou? Porque é um segundo tempo do Flamengo muito diferente do primeiro tempo. O Flamengo, no primeiro tempo, muito solto, à vontade, jogando, e o Ceará completamente preso, sem saber o que fazer. No intervalo, olhando, inclusive, o mapa de calor do Flamengo, pensávamos assim, olha, o Ceará e o Léo Condé, ele vai ter de encontrar alguma forma de soltar esse time. O time do Ceará, ele vai ter, até porque agora já estava perdendo de 1-0, vai ter de encontrar um jeito de soltar o time para conseguir um empate. É isso que o Léo Condé consegue enxergar? Marcela, eu tenho a impressão que pelo plano de jogo do Felipe Luiz, até pelo momento que a gente está do calendário, o Flamengo foi para Fortaleza para resolver o jogo no primeiro tempo. Sim. E a partir daí descansar, rodar mais para se preparar para o jogo da Copa do Brasil contra o Galo em Belo Horizonte. E o empate não serve lá, hein? Exato. Mas o Flamengo tinha para mim essa ideia de, olha, vamos jogar o suficiente para vencer, sair com 3 pontos, o justo. E no primeiro tempo, isso acontece. O Flamengo não foi brilhante, o Flamengo não foi super envolvente, mas teve o controle o tempo inteiro, não sofreu, poderia ter sido um pouco mais contundente ali nas oportunidades que criou. O Arrascaeta funcionando muito bem, novamente ali, quando o Arrascaeta participa mais como um segundo atacante do que como um articulador, ele tem rendido melhor. E o Arrascaeta também tem rendido melhor sem o Pedro. É curioso isso, os dois já renderam muito bem juntos, mas hoje, em determinados momentos, pela forma como o Flamengo joga, o Pedro ocupa alguns espaços que o Arrascaeta preenche quando o centroavante não está em campo. Então é algo que deixa também uma lição para o Felipe Luiz, né? O Felipe Luiz tem insistido com essa volta do Pedro, né? Só não joga hoje porque está suspenso, mas o Flamengo com o Arrascaeta, esse Arrascaeta mais goleador, Arrascaeta que pisa mais na área, para mim tem se identificado melhor com um ataque mais móvel. É algo também para o Felipe Luiz considerar, até mesmo para o jogo do meio de semana, né? É bom ter o Arrascaeta decisivo, o Arrascaeta com faro de gol, e ter um centroavante mais fixo ali acaba tirando esse espaço. No segundo tempo, quando sai o Arrasca, o Flamengo cai, mesmo a Nath pontuou, né? O Saul é um bom jogador, mas não tem esse nível de influência nas ações ofensivas como o Arrascaeta. O jogador para substituir o Arrascaeta provavelmente vai ser o Carrascal,
que ainda não estreou. Olha esses números do Arrascaeta nos primeiros 45 minutos, né? Os minutos que ele esteve em campo. Teve um gol, 4 finalizações, 1 no alvo, 2 grandes chances, 4 ações na área rival, 5 duelos vencidos e 5 faltas sofridas. No ranking do jogo, ele é primeiro em absolutamente tudo nesses primeiros 45 minutos. Ele sai fazendo uma careta, sentindo ali alguma dor muscular. Vamos ficar de olho e qualquer informação que nós tivermos do Arrascaeta, é claro que nós vamos trazer para vocês aqui neste Sport Center para saber se é só apenas um incômodo depois de 45 minutos de partida. Mas imagina que o Felipe, Marcela, provavelmente tiraria o Arrascaeta mesmo em boas condições para poupá-lo para o meio de semana. Sim, imagino que sim. É que chamou a atenção que quando ele cai, ele põe a mão na posterior, né? Na posterior da coxa e fica aquela preocupação. Bom, falando do Arrascaeta e do Arrascaeta com o Pedro e a função que muda quando o Pedro entra. Ele não é tão goleador quando o Pedro entra, mas ele faz funções e funções muito importantes ainda para o Flamengo. Talvez ele não faça o gol que chama mais atenção, mas ele não diminui o jeito de jogar, a intensidade de jogar no Flamengo. Ele continua sendo esse jogador super importante. Ele ainda é esse jogador que todo mundo olha e fala assim, não tem como você encontrar esse substituto, mesmo com tantos atletas chegando, mesmo com tantos reforços chegando nesse Flamengo. Mas que com o Pedro, e como o Pedro não está nessa fase tão goleadora, é de se pensar, é do Felipe Luiz olhar e falar assim, o que é mais importante para mim? É colocar o Arrascaeta e tirar o Pedro até fazendo essa substituição entre um e o outro, ou colocar o Pedro e deixar o Arrascaeta fazendo funções importantes, que é o que ele consegue fazer, inclusive ajudando na marcação. É que agora ele estava acostumado com o Bruno Henrique fazendo tanto dentro como pela beirada esquerda. E aí ele fica mais próximo do Arrascaeta, então ele tem o Pedro por dentro, que faz o pivô, que faz a parede, tem o Bruno Henrique que consegue se juntar ao Pedro, ou o Bruno Henrique vindo fazer aqui o homem da beirada e o Arrascaeta se juntando um pouco mais ao Pedro. Então ele tem muito mais opções. Agora, sem o Pedro... hoje, mesmo ele não estando ainda nas condições ideais, é aquilo que a gente falou no início, né, Marcela? Ele está testando, como acho que foi o Breler, não sei se foi a Marcela que disse que o Saul, no primeiro jogo, o Saul não, o Samuel, no primeiro jogo, entra muito bem. Já hoje já não foi a mesma coisa, porque a Nath, muita sequência de jogo, muita viagem, e por mais que você seja bom, assim, você precisa saber onde o jogador quer a bola. O Arrascaeta quer a bola no pé, quer a bola na frente. Jogaram uma bola pro Pedro Raul na frente. Esquece. A bola pro Pedro Raul vai ser no pé. Deu até uma pedalada lá. Então, assim, ainda são os encaixes, que é o tal do entrosamento, que é o 12º jogador, é muito famoso desde muitos anos. E o Flamengo agora o Felipe Luiz achar os 11. Mas não tem tempo de treino, né, senhor? Então, ele precisa achar os 11 que o torcedor precisa saber de cor e salteado quem são os 11, quais são esses 11 que vão entrar. E depois, quem são aqueles que entram e mantêm a engrenagem funcionando bem. Coisa que já aconteceu há muito tempo. Mas agora ele precisa refazer porque ele não tem mais o Gerson, ele não tem... O Dela Cruz está machucado, outros jogadores importantes, o Pedro mesmo está fora. Então, assim, o Jorginho chegou, tomou conta, não se fala mais em Gerson. Mas o Jorginho também não é nenhum menino. Hoje eu acho que ele demorou para colocar o Alan no lugar do Jorginho, porque o Ceará faz o gol aos 67 minutos, ele coloca o Alan aos 78. Então talvez ali ajustar aquele meio campo, uma marcação mais nova, mais forte, uma pegada maior, talvez custou esse empate e quase a derrota até. Teve isso. Foi quase uma derrota mesmo. Ô, Nath, como você vê o Arrascaeta nesse time? Ele é titular absoluto e aí o Pedro, você pode olhar para o Pedro e conversar com a posição do Pedro? Em condição física, o Arrascaeta seria titular, acho que em 99,9% dos times no Brasil. Todos. Porque ele tem uma qualidade diferente. Com o Pedro, é o que o Silas falou, o Pedro ele é um jogador que muitas vezes... mesmo não participando diretamente do gol, com assistência ou fazendo pivô, ele é um jogador que chama a atenção da zaga. Arrasta zagueiro junto com ele é importante muitas vezes na movimentação que ele faz, quando ele tenta vir para meia-lua, então já tem 2 acompanhando ele. Agora, é a questão do encaixe. O Arrascaeta ficou um tempo sem jogar com o Pedro. Ele teve que se adaptar a jogar com o Bruno Henrique e Plata. Quando ele tem que jogar com o Pedro, você tem que fazer uma readaptação do movimento. Então, o movimento que ele vai fazer é por onde eu passo, eu vou ter que pensar um outro caminho, porque aquela posição é do Pedro. Então é só uma questão de ajuste, Marcelo. Acho que dá para os dois jogarem sim, já jogaram.
uma questão de ajuste e readaptação, né? Mas pelo estilo do Filipe Luís, o que o Filipe Luís prega e o que funciona melhor no Flamengo hoje. Para mim, eu gosto mais do Flamengo hoje, eu vejo o Flamengo mais azeitado sem a bola do que com. Com ainda precisa articular alguns movimentos, consolidar um pouco mais, ter um pouco mais de repertório de definição de jogadas, mas sem a bola, o Flamengo, na maioria dos jogos, vai muito bem. Esse perde, pressiona, é muito bem executado. Para fazer isso, precisa ter jogadores que se envolvam muito no momento defensivo sem a bola. Como o Pedro, esse cara que o Filipe Luís ainda está cobrando o ideal, está cobrando uma rotação diferente, o Arrascaeta, em outra configuração, ele tem menos responsabilidade defensiva. E a gente tem visto nessa temporada com o Filipe Luís a melhor versão física do Arrascaeta, em que o Arrascaeta tem entregado gols, tem entregado assistências e se mantido inteiro. E vamos ver agora, né, para a sequência, se não tem nenhum problema físico, mas até aqui é uma boa temporada dele em termos de consistência e de regularidade. E para isso, ele precisa ter jogadores mais voluntariosos lá na frente. Então, eu vejo a equipe hoje melhor encaixada, sem o Pedro, certo, e com um atacante de mais mobilidade. O Bruno Henrique... estava sem o Luiz Araújo hoje, hein? Também. Luiz Araújo também. Que vinha muito bem, né? Poupado, mas a configuração ideal do Flamengo hoje me parece Samuel Lino ou Bruno Henrique do lado esquerdo. Do lado direito ele pode usar o Plata ou o Luiz Araújo. Eu vejo mais o Luiz Araújo se encaixando. Ou o Matheus Gonçalves também, né? Mas eu... Deslocando, né? Sim. Mas se deslocando sem um cara de velocidade. Porque aí você tem o lateral para ele, Filipe Luís. Ele tem muita gente, cara. Então, assim, você não... Aí vai optar pelo titular, pela performance do último jogo? Qual que vai ser? Ou vai escolher pelo adversário, e aí você desmotiva um jogador que de repente entrou muito bem, mas não, a característica do próximo jogo não é sua, é para outro jogador. Então é da vida. É um quebra-cabeça agora. Ele é um dos poucos treinadores que ele pode olhar para o adversário e construir um time com a característica do adversário que ele vai enfrentar. Então ele precisa de um time de mais velocidade numa transição. Ele consegue montar um time para esse. Ou nem pensar nisso, né, Nath? Falar o adversário que se encaixe com ele. Mas eu digo quando é um enfrentamento. O exemplo do Atlético Mineiro. Ele sabe que ele vai enfrentar um jogo muito difícil na arena do Atlético Mineiro, na arena MRV. Então ele vai ter que pensar uma estratégia. Ele tem peças para fazer isso. Diferente do treinador que olha para o banco e fala, não dá, eu não tenho um jogador que muda a característica. A gente está falando, a gente olhando para o lado direito. Se ele não tiver um jogador de velocidade, um ponta por ali, se ele jogar com o Emerson Royal é um jogador que passa muito para a linha de fundo, ele sempre está usando o corredor. Então você pode jogar com um jogador a mais no meio de campo e utilizar esse corredor para o lateral. Mas eu quero ter um lateral que fique um pouco mais, aí você pode deixar o Varela por lá, e aí você coloca um ponto. Enfim, assim, ele tem alternativas. Na teoria, né, é muito, mas como você mesmo disse, ele não consegue treinar essa equipe. Então ele consegue falar na teoria tudo que ele pode montar, as estratégias que ele pode montar com a quantidade de jogadores e grandes jogadores que ele tem, inclusive com esses reforços que chegaram. Mas ele não consegue treinar, então é muito difícil. Às vezes, nesse momento, é melhor você ter os seus jogadores ali que já estão bem treinados, né? E vou fazer o simples, porque é assim que a gente tem ganhado jogos. Mas não é isso que está acontecendo com o Flamengo. O Flamengo vem de uma derrota e agora com um empate com o seu time titular jogando pelo Campeonato Brasileiro e também a derrota na Copa do Brasil no meio da semana. E vai ter de reverter ainda na quarta-feira. Pessoal, rapaz, eu concordo com algumas coisas, né, que eles falaram aí, mas discordo de muita coisa. Por exemplo, o Pedro e o Arrascaeta. Não tem nada a ver isso que o Breno falou. Não tem nada a ver. Acho que foi sempre jogou Arrascaeta e Pedro junto. Porque são características diferentes. Pedro é centroavante, Arrascaeta é meia de campo, joga ali como meia, chegando ali, fazendo, até muitas das vezes até fazendo falso 9, como foi hoje aquela penetração dele do gol. Ele sempre faz aquilo. Arrascaeta sabe penetrar na zaga do adversário, como poucos sabem. Cara, eu vou dizer pra vocês, eu não vou dizer pra vocês que jogou mal, jogou bem. Uma coisa eu sei, não tem jogo fácil no Campeonato Brasileiro. É que a mídia, os caras que tá ali no ar-condicionado acham que é brincadeira. Pô, o Ceará vai querer perder dentro de casa? Não vai. O Flamengo jogou abaixo do que a gente esperava, sim. O Nino hoje já não foi como a gente esperava. Tudo bem, fora de casa. É outro ambiente, é mais quente. Então, eu mesmo, em vez de chegar aqui agora a falar que o time jogou mal, eu vou apoiar, velho.
Eu vou lá pro canal do Flamengo agora lá assistir a coletiva, vou bater, bora pra cima. Quarta-feira tem jogo de novo, vamos lá, vamos apoiar. Não dá pra ficar, velho, o time é líder. O time é líder. O time brigando, chegou aí já nessa fase da Copa do Brasil. Libertadores classificado. Vai enfrentar o Internacional. Outro jogo difícil, né? Cara, é time grande, velho. Agora o Felipe Luiz tem que entender que o Alan, ele assim, tudo bem, ele é bom jogador, mas eu acho que ainda não é um cara pra dizer assim, nossa, esse cara aqui é titularíssimo. Tudo bem, não tô aqui querendo ser manda-show, não mando em nada, não mando nem aqui na minha casa, que mandei aqui a mulher. Mas, cara, tem jogadores que, assim, a torcida tá argumentando porque o Alan é titular. Cara, ele, tudo bem, ele joga bem, ele não tá entregando o jogo, né? Hoje a falha foi de novo individual. Infelizmente, o Rossi hoje falhou feio, pô. A bola daquela ali não tinha condições dele sair, pô. Ou sai decidido ou não sai. Mas eu não vou ficar aqui apontando, fulano de tal errou. Vamos apoiar os caras, velho. Porque se a gente ficar contra os caras, ficar apertamento dos caras, aí vai ser pior. Vamos apoiar. Quarta-feira tem jogo. Só que, taticamente falando, precisa ajustar algumas coisas, né? Um fato conceitual que eu acho assim, que eu vejo no Flamengo, ele tem posse de bola, mas o que eu estou sentindo é que tem posse de bola, mas está faltando uma coisa que é principal no futebol, que o Ronaldo tinha como ninguém no mundo vai ter. Ronaldo Fenômeno tinha objetividade. Cara, tem que ser mais objetivo. O time do Flamengo cria, mas não está sendo objetivo. Tem que ter mais objetividade. Por exemplo, Prata é rápido, Arrascaeta. O único que está sendo objetivo no Flamengo ultimamente é o Pedro, né? E o Arrascaeta, que são caras que sempre estão fazendo gol. Porque o time toca, trabalha, segura o jogo. Você vê que no segundo tempo, dos 30 minutos diante, o Ceará apertou ali a marcação, adiantou a marcação. Desespero do Ceará ali para tentar, de repente, ganhar dentro de casa. Teve um lance perigoso ali, né? E todo mundo sabe que o Ceará, 70% dos gols que faz é bola aérea. Pedro Raul. O cara é grande demais. E é bom cabeceador. Mas tudo bem. Agora já passou. Fim de domingo. Vamos agora já pensar na quarta-feira, que é um jogo que vai dar muito o que falar aí durante a semana, né? Já está se falando nisso, né? Por sinal. E eu creio que o Felipe Luiz vai ajustar esse time. E na minha visão, Breno, tem que sim jogar o Pedro, porque tipo assim, o Bruno Henrique é craque de bola, mas Bruno Henrique não é um bom finalizador. Ele corre, ele se esforça, ele cabeceia bem, ele é craque de bola, mas para finalizar ele não é melhor que o Pedro. Então a bola mesmo que ele pegou ali, quem cruzou foi o Prata, cruzou, ele chegou batendo de esquerda. Ali não era força, era jeito, mas tudo bem. O Bruno Henrique é craque, né? Corre, se esforça muito, é um cara muito que se entrega pro time, mas falta objetividade para o Flamengo. Tem que ser mais objetivo, né? Cria jogadas, trabalha de um lado, trabalha do outro, mas na hora que chega na frente do gol, falta aquela frieza que o Pedro tem. O Pedro tem essa frieza. O Pedro tem... O segundo tempo, teve um contra-ataque, né? Que o Juninho puxou. Cara, ele deu a bola no Lino. Na direita dele, não sei se foi o Varela, se foi o Saul, tava passando sozinho, velho. A marcação foi toda pro Lino, velho. Aí falta, às vezes, assim, um jogador diferenciado para dizer assim, não, com personalidade. Pegar a bola assim, olhar pro lado, jogar pro outro. E Gana tem que ter esse cara. Tem que ter um cara assim, como é o Arrascaeta, que faz a diferença. O time é de estrela? O time é bom, excelente, o melhor elenco do Brasil. Mas está tocando muito, trabalhando a bola, mas está faltando o principal, objetividade. Tem que ser muito mais objetivo. O Felipe Luiz sempre fala sobre isso, né, nas entrevistas, só que não é isso que a gente está vendo ainda no momento, está deixando um pouco a desejar nesse aspecto. O resto, não tem o que falar não. Porém, hoje também mais uma falha individual, mas tudo bem. Vamos apoiar os caras, beleza? Tamo junto. Espero que vocês tenham gostado. Se não gostou também da minha opinião, beleza? Pode deixar seu like ou dislike. Você que manda, a sua opinião aqui que importa. A minha só é a minha visão que eu tive do jogo, beleza? Tamo junto. Se você gostou do vídeo, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta as suas opiniões aqui abaixo nos comentários, beleza? Tamo junto e vamos Flamengo.